Galera, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para um vídeo empolgante, sempre falando de história, também da Palavra de Deus. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueça de dar o seu like, ativar o sininho das notificações e se inscrever no nosso canal. Hoje o tema que queremos falar sobre o juízo, parte 2. Como vocês viram também aí na vinheta que eu coloquei aí, na abertura do vídeo, o santuário terrestre ali, o templo de Salomão, nós vamos ver o que essas coisas têm a ver com o santuário celeste. Então, nós sabemos que o santuário ele tem ligações, nós vamos ver isso na Bíblia, né? Com aquilo que é realizado no céu. E nós vamos ver aqui que na visão anterior nós vimos das 2.300 tardes e manhãs e nós vamos entender ela. Né? Nós temos alguns passos para entender esta visão. Então vi um santo falando e outro disse aquele determinado santo que falava. Né? Até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? Ele me disse, até 2.300 tardes, então o santuário será purificado. Veja que está trazendo aqui uma menção de o santuário ser purificado. Fala que o anjo também, no verso 8 de Daniel, ele viu muitas atrocidades cometidas pelo chifre pequeno, ele fica espantado, falou, mas o Senhor não vai fazer justiça? Até quando, né? E essas coisas irão acontecer. Então o anjo disse veemente que o juízo aconteceria depois de 2.300 tardes e manhãs. Nós temos essa mesma expressão no capítulo 7, no versículo 25 e 26, que também diz que depois da ação do chifre pequeno, do engano, de tudo aquilo que ele fez de mal na Idade Média, a Bíblia fala que então o tribunal se assentou e foram abertos os livros. No capítulo 7 já havia mencionado que haveria um juízo depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que são 1.260 anos, que começaram em 538, com o decreto dando a supremacia papal, né, quando inicia a supremacia papal, com Justiniano, e em 1798, com a prisão do Papa, né, por Napoleão, ele termina esse tempo de 1.260 anos, tempo de supremacia papal. Então a Bíblia diz que ali haveria um juízo, mas agora a Bíblia aqui no capítulo 8 está dizendo o seguinte, que depois de 2.300 tardes e manhãs, então é que iniciaria esse juízo. E nós vemos que na Bíblia existe realmente esse paralelo. Nós vamos ver algumas coisas que existiam no santuário terrestre e nós notamos que existe também no santuário celestial. E o santuário celestial é mencionado na Bíblia muitas vezes. Olha só, vou mostrar algumas coisas para que vocês vejam que isso é uma realidade, não é uma invenção. Observa que faça conforme o modelo, né, que faça o santuário terrestre conforme o modelo que foi te mostrado no monte. Moisés, você vai fazer, mas faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E nós temos aqui um outro texto, que é o livro de Hebreus, que vai fazer uma referência a esse texto aqui, que é o livro de Êxodo. Ele diz assim, Hebreus 8:5, esse serve um Santíssimo, que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observa tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que foi revelado no monte. A Bíblia fala que Jesus também está no santuário, que não foi construído por mão de homem, mas que ele mesmo construiu. Fazendo esse paralelo, nós sabemos justamente que há um santuário celestial. E nós vemos que no santuário terrestre existiam ali muitos móveis de qual existiam ali. Existe um paralelo desses mesmos móveis existentes no santuário celestial. Eu vou mostrar para vocês aqui, está no capítulo de Isaías, capítulo 6, no verso 5 em diante. E ele diz assim, então disse eu, ai de mim, Isaías, quando teve a visão, estou arruinado porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, porque meus olhos têm visto o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou um dos serafins em minha direção, tendo uma brasa viva em minha mão, o qual ele tinha tirado do altar com uma tenaz. Ele veio e colocou sobre a minha boca e disse, veja isto, tocou teus lábios, e removido o teu pecado, e purificada a tua iniquidade. Esse altar que Isaías vê que o anjo tira uma brasa com uma tenaz é um objeto para pegar a brasa, é o altar de incenso, né? Fala assim, olha, foi lá, tirou, tocou a boca de Isaías, a tua iniquidade ela foi perdoada.
Nós temos aqui no livro de Apocalipse uma outra referência que fala justamente isso, que esse altar ele representa as orações dos santos, por isso que Isaías ele menciona ele lá. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para que ele ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos subiam da mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve vozes, trovões, relâmpagos e um terremoto. Então nós vemos claramente aqui um altar, né, com um anjo com incensário, que simboliza as orações dos santos e que se encontra no céu. Nós temos aqui também Jesus ministrando, e ele está diante de 7 candeeiros. Nós temos algumas Bíblias também dizem a respeito desse serviço aqui, dizendo que são candelabros, né, algumas versões. Mas Jesus estava ali cuidando para que a luz do Evangelho de Deus, da Palavra de Deus, chegasse até nossos dias. E fala que ele que estava mantendo a luz dos candeeiros acesa. Isso era um exemplo do serviço que era realizado no santuário terrestre, onde o sacerdote também cuidava para que a lâmpada do candelabro ela não se apagasse, mas continuasse, que ela se mantivesse sempre acesa. E Deus assegurou que a luz do Evangelho de Deus estivesse presente até os nossos dias. Lembre-se que a Bíblia fala assim que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. A Bíblia deixa claro que Jesus cuidou para que toda a verdade estivesse conosco nos nossos dias, porque ele falou que para que se cumprisse então a palavra de Deus, né? Toda a verdade. Isso é incrível, como é que Jesus tem trabalhado, né, para que a sua verdade tivesse chegado até nós. E aqui a Bíblia fala que ele esclarece o mistério desses 7 castiçais, que são as 7 igrejas que ele tinha na mão, o qual ele estava cuidando então, para que a luz, né, continuasse e mantivesse acesa a chama da verdade. Outro exemplo aqui nós temos Apocalipse 11, verso 19, que fala: João tem uma visão, ele vê a arca da aliança. Olha, o templo de Deus foi aberto no céu, foi visto no seu templo a arca do seu testamento, e houve relâmpagos e vozes e trovões, e um terremoto e grande granizo. Isso aqui é uma evidência clara aqui de quando ele está vendo Jesus lá, vai estar efetuando esse juízo, que ele vê a arca da aliança, a arca de Deus, que continha as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e ele fala que viu essa arca no céu. Isso aqui é uma clara evidência que mostra a validade da lei de Deus, ao qual muitos têm pregado contrária a ela, e nós vemos que ela tem revigorado, porque ela é a norma de juízo de Jesus no céu, de Deus no céu, a norma do seu caráter. Jesus falou que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas veio então para cumprir. Veja aí, está um exemplo claro da vitalicidade da lei de Deus. Então nós temos aqui, né, o final lá, e o profeta Daniel havia mencionado lá, ele falou assim: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano, falando do chifre pequeno lá, desse chifre que surgiu do meio dos 4, e engrandecerá sim seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem uso de mão. E a visão, né, é contada aqui da noite, da manhã, das tardes, da manhã, algumas versões. Portanto, encerra a visão, ela será para dias muito distantes, algumas versões traz assim, né, porque ela é para o tempo do fim. E Daniel teve enfermo, a Bíblia fala que ele não conseguiu entender a visão. Veja que é importante nós entendermos aqui, tem gente que teima com o antigo, eu sei por quê. Porque não tem uma outra alternativa, só existe uma. E se você aceitar essa que eu estou pregando aqui, você vai ter que mudar de rumo, né? E mudar o seu caminho. Mas você vai ver que pela Bíblia há só este mesmo. E Epifânio, né, foi ali 200 anos ali aproximadamente, antes de Cristo, bem antes de Cristo. Então, fala que teria o tempo do fim, claramente não é ele. Jesus também falou que quando vocês irem Mateus 24:15, a abominação desoladora que falou o profeta Daniel acaba com todas as margens de interpretação de ser antigo Epifânio e claramente ser este império romano, né? Então, nós vemos justamente isso, não tem como ser uma outra situação.
E a Bíblia fala ali que esse santuário ele seria purificado. Isso está trazendo claramente, remetendo a um serviço sagrado que era realizado no lugar santo, lá no santuário celestial, que era o templo de Deus. Existiam várias cerimônias, né? Dentre elas havia o Yom Kippur, que era no 7º mês do 10º dia, e todos deveriam afligir a sua alma, porque as pessoas ali durante o ano pecavam, confessavam seu pecado, o animal era morto, o sangue dele era derramado à base do altar, a parte do sangue dele era espirrado nas cortinas. Então era uma transferência do pecador sobre o animal, do sangue, né, sobre o animal, e do animal sobre o santuário a carregar-se a culpa. Então haveria expiação, um dia que todo mundo deveria ali humilhar-se diante de Deus, jejuar, e era um dia de afligir a vossa alma e pelos seus pecados, né? Isso chamava-se o Yom Kippur. E a Bíblia traz justamente esse paralelo da profecia, está falando deste assunto que acontecia no passado, né? Seria purificado, está trazendo um paralelismo. E nós vemos aqui que nesse dia era trazido, entre outros sacrifícios que eram realizados, Arão sacrificava por si próprio, pelo seu pecado, né? E por sua casa, havia o exame do seu próprio coração, para depois fazer a cerimônia pelo povo. Então ele trazia os 2 bodes. Um era lançado sorte para o Senhor e o outro era para Azazel. E olha só, está no capítulo 16 do livro de Levíticos. E lançará sorte mediante 2 pedras, uma com o nome de Yahweh e outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Yahweh e sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para fazer com ele rito de expiação, a fim de ser condenado e ir para Azazel no deserto. Aqui nós temos um contraste com muitos outros irmãos que diz que Azazel também é um símbolo de Cristo, mas nós vamos ver claramente aqui que Azazel é um símbolo de Satanás. Isso em toda a literatura judaica. Não tem como dizermos que Azazel ele também simboliza Cristo, porque a Bíblia fala que é um lançado sorte. Pelo fato de se lançar sortes, nós vemos aqui claramente a que se remete a essa situação de um para o Senhor e outro para Azazel. Mas os 2 eram perfeitos, você pode argumentar aí, porque a Bíblia fala que Jesus é perfeito, sem mácula. Mas a Bíblia fala também que Satanás ele era perfeito nos caminhos, né? Até que achou-se iniquidade em ti. Então era um motivo também, e por isso eram-se lançados sortes sobre esses animais. Mas eu vou trazer um documento aqui para que vocês vejam que justamente que Azazel simboliza mesmo essa parte do mal. O vocábulo Azazel é um nome próprio no original, sendo particularmente o nome de um poderoso espírito ou demônio. Está em Kennedy Resting Dictionary of the Bible, página 77, se você tem a fonte, né? Um espírito mau que as pessoas supunham habitar no deserto. Essa palavra ocorre apenas aqui no Antigo Testamento. A tradução bode emissário, que muitas Bíblias existem essa tradução, procede-se do Símaco, por intermédio de Jerônimo, certamente é incorreta. Não se concorda com o verso 26 e implica em uma derivação que se opõe à natureza da língua hebraica, como se Azazel fosse uma palavra composta. Além disso, acentuada, a antítese entre para Azazel e para Yahweh deixa a dúvida que é para o Senhor, que isso faz o total sentido, né? Que Azazel realmente simbolizava o mal, né? Então não tem como dizer que os 2 representavam o Senhor. Um trazia a representação de Deus e outro para Azazel. Eu já vi muitos vídeos de muitos judeus que não acreditam em Jesus como Messias falando desse episódio do Yom Kippur. Eu estava ouvindo 2 rabis em um vídeo aí, eles estavam falando que aquele para o Senhor representava ali algo bom do cristão, né? Eles estavam fazendo ali uma contextualização a respeito disso. E o outro falando que o Azazel era aquilo do mal, né? Então vejam, mesmo entre os judeus acreditam que Azazel é o mal. E não existe, isso aí é consenso ali entre a comunidade judaica, os documentos judaicos sempre vai falar que Azazel é um demônio. Nós temos também aí um paralelismo que é traçado aí, que nesse negócio oculto, o ocultismo, sempre está lá o bode, né? O bode representando o mal, né? E eu acredito que vem mais ou menos dessa raiz aí judaica, né? De Azazel, o demônio do deserto. E além do mais, Satanás sempre traz um paralelismo ali na sua luta, né, com Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o leão de Judá, mas a Bíblia fala também que Satanás é como um leão que rodeia os filhos de Deus para o tragar, né, e o derrubar.
Então a Bíblia traz justamente esse paralelismo e nós vimos que não estão a outra margem de interpretação para isso. A Bíblia também diz assim que depois de concluída a expiação, porque a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há expiação pelo nosso pecado, e o único bode que era derramado o sangue era morto e era levado para dentro do santuário, aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da arca lá, era esse bode que era para o Senhor. E depois diz que concluída a expiação, terminada a expiação, algumas versões também trazem assim, Santíssima, da tenda do encontro, do altar, fará aproximar-se o bode ainda vivo. Depois que terminar, traz o bode vivo. Arão porá as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. O bode era levado ao deserto e morreria à míngua. Isso é um símbolo de que esse bode, né, depois da volta de Jesus, lá ele vai ficar 1000 anos, um assunto que podemos estudar mais para frente, no deserto, na terra, vai sofrer, né, esse é o exemplo aqui, mas fala que ele carrega a iniquidade do povo no sentido de que, é importante nós lembrarmos isso aqui, não no sentido de expiar, para remir o pecador, mas no sentido de levar a culpa. Porque é o seguinte, claro que nós sabemos que Jesus, ele que levou a nossa culpa, levou os nossos pecados, mas eu quero dizer no contexto da seguinte maneira, vou colocar um exemplo para que você entenda. Eu quero matar alguém, não tenho coragem, mas vou lá e peço e faço isso que vou lá, pago alguém para matar a pessoa. Embora eu não seja o assassino, vou efetuar o disparo, mas eu paguei e a pessoa vai lá, faz o crime, né? É ele que matou. Mas você acha que diante de Deus eu também não sou culpado por ter pagado e incitado o crime? Sou tão criminoso quanto o mesmo. E você sabe que muitos dos pecados dos filhos de Deus, muitas das quedas dos filhos de Deus, é Satanás que tem trabalhado e operado. Então, embora nós confessamos nossos pecados, lançamos ele sobre Jesus, que é o nosso mestre, muitas das vezes da qual nós caímos, Satanás, o que acontece? Ele tem culpa, porque ele trabalhou para que nós se envolvêssemos no pecado. Não que nós também não tenhamos a nossa, mas ele também tem a dele. Então, por isso que é nesse sentido, né? Ele vai ser punido também pelos pecados dos filhos de Deus, porque é da rebelião que ele causou. E a Bíblia tem muitos exemplos de muita rebelião que Satanás tem causado no meio do povo de Deus. Olha só aqui também o contexto de expiação pelo mal, né? Pelo ímpio, que eu falo assim, esse contexto de expiação, pecado lançado sobre Satanás, é questão de justiça, né? Ele pagar também pelo que ele fez os outros fazerem, né? É nesse sentido, não de remissão, jamais. Será para ele e para a sua descendência. Olha, um exemplo lá, que eu só coloquei o verso 26 do verso 13. O povo de Israel havia se rebelado contra Deus e estavam fazendo coisas não agradáveis, haviam se rebelado contra Deus e estavam se envolvendo com as mulheres, adorações a ídolos. Um deles entrou com uma mulher dentro da barraca, diante de toda aquela situação, e estava havendo uma praga, e o sacerdote, se eu não me engano, Eleazar, acho que está lá no 25, você pode ler o contexto todo, fala que ele saiu, né, olha só, e fala que ele foi lembrado, olha, será para ele e para a sua descendência depois dele o pacto de um sacerdócio perpétuo, porquanto foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Quando ele chega e atravessa os dois, né, ali, o homem e a mulher, porque haviam se rebelado contra Deus e estavam fazendo o povo se rebelar contra Deus. Então foi um contexto de expiação, um ato de justiça, eliminar o mal no meio do povo de Israel. Então esse é o contexto. Nós vimos que claramente que esse serviço que eram efetuados aqui no santuário terrestre era a sombra daquilo que Jesus faria futuramente. E agora nós voltando para Daniel, ele diz assim, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e do meu povo de Israel, apresentando minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo seu monte, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto na visão, no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde, e ele me informou e falou comigo e disse, Daniel, eu saio agora para te dar habilidade e entendimento. No início das suas súplicas, venha a ordem, olha só que coisa maravilhosa,
vem a ordem e eu venho para mostrar-te, pois tu é grandemente amado. Portanto, entenda a questão e considera a visão. Importante é o seguinte, que ele nem tinha dado a visão, falou, entende e considera a visão, porque no capítulo 8 lá, a parte da 2.300 tardes de manhã, como nós já limos, que ele ficou doente porque não havia quem havia entendido, ele estava preocupado com o contexto dessa profecia. Agora o anjo vem em resposta à oração dele, à súplica dele também, a entender a visão. E o anjo vai dar essa explicação aqui, que é esta que nós temos aqui na palavra de Deus, né? Olha só, 9:24, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. É importante lembrar aqui que esse assunto são determinadas, na versão hebraica fala que foi cortada sobre o teu povo. Então ele está referindo uma profecia anterior, e a profecia anterior que tem é a do capítulo 8 da 2.300 tardes e manhãs, onde vai trazer a explicação justamente desta que ele não havia entendido. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão, por fim os pecados, para fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. E ele fala o seguinte, agora você vai, como que você vai ter o partido, vai contar a partir de que tempo, e a profecia vai dizer de que tempo ele então vai contar para dar início, a entender a visão. Saiba, portanto, entretanto, que desde a saída do mandato de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas, e duas será construída novamente. E muito mesmo em tempos tenebrosos, em tempos angustiosos. Então ele fala, o ponto de partida, desde a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Então é isso que nós precisamos para nós entendermos essa visão, né? Lembrando aqui rapidamente que 2.300 tardes vão se remeter a 2.300 anos. Nós estudamos isso em alguns capítulos anteriores do livro do profeta Daniel. Nós temos esse princípio dia, ano em profecia no capítulo 4, verso 6. Você pode ler lá, cada dia te dei por um ano, mas nós também temos aqui uma contextualização histórica de um episódio da vida de Diógenes ali, de Suetônio, a vida dos 12 Césares, Está lá o episódio do imperador Tibério, narrado por Suetônio. Suetônio foi o que narrou, e diz assim, a Diógenes o Grático, com quem se habituara a discutir todos os sábados, recusou-lhe uma audiência particular que lhe fora pedida, e mandou-lhe dizer, por pequeno escravo, que voltasse no 7º dia, como este gramático se apresentasse à porta do seu palácio em Roma, para saudá-lo, passado aquele prazo, contentou-se em adverti-lo que tornasse a voltar a fim de 7 anos. Então ele usa esse paralelismo de um dia por ano. Eu falei 7 dias, mas é 7 de 7 anos, volta daqui 7 anos. Então também isso é algo histórico. Então a gente vê que um dia em profecia realmente é um ano mesmo. Não tem como dizer que não é isso. Então são dos 2.300 anos que nós estamos aqui falando, e o anjo vem trazer uma explicação. Ele diz que sabe e entende desde a ordem para restaurar e construir Jerusalém. Nós tivemos 3 decretos para a reconstrução de Jerusalém, um no ano de 537, está no livro de Esdras, eu achei esse decreto, e fala que o rei Ciro, que deu esse decreto, havia mencionado que o povo poderia reconstruir o templo de Jerusalém. Então não era a cidade de Jerusalém, mas especificamente do templo. Então não podemos contar com esse decreto. Nós temos aqui em 520 um outro decreto, reafirmando essa construção, Olha só, os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e profeta Zacarias ser iludido. E eles terminaram o templo conforme a ordem do Deus de Israel, de Ciro, Dario, Artaxerxes, rei da Pérsia, falando dos 3 decretos ali, viu? Que legal, falando de Ciro, Dario e Artaxerxes. Segundo o decreto deles, é que eles terminaram de construir então o templo também. Mas falando especificamente da cidade, nós temos em 457 esse decreto do rei Artaxerxes. Nós sabemos que se levantaram opositores quando o povo estava reconstruindo lá o templo, e eles mandaram cartas, dizendo, olha, o povo tem se rebelado e eles querem construir a cidade, os muros da cidade. Então o decreto de Artaxerxes dá
tem esse decreto a fim de dar essa legitimidade ao povo de reconstruir Jerusalém e a cidade, né? Então isso aqui é o decreto que nós iremos ter como base, o ponto de partida. E por que não pode ser os outros? Porque os outros é especificamente a construção do templo. E o que nós temos aqui então é a construção dos muros da cidade e a cidade. Esdras, né, era o mesmo da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e este lhe deu tudo o que pediu para o Senhor abençoasse, que o Senhor abençoasse Esdras. E assim Esdras foi de Babilônia para Jerusalém com um grupo de israelitas, entre os quais haviam sacerdotes, levitas, músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes, né? Veja que coisa, né, incrível aqui. Então 457 é o tempo que nós iremos contar. Entendemos que também os evangélicos usam essa data, né? A maioria dos evangélicos, todos eles usam essa data para entender essa profecia de 70 anos, de 457 é o período que conta, né? Nós vamos entender aqui toda a obra do Messias, que coisa incrível que é esta profecia, retratando toda a vida de Jesus antes dele ter nascido. E muitas vezes querem desconstruir a ideia da 2.300 tardes de manhã, sendo que eles acreditam nas 70 semanas, né, e tem seu cômputo, né, o começo para contar no ano de 457. Né, algo que deveriam muito bem pensar nessa questão. Olha só, está ali no capítulo 9, né, diz assim, 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para terminar a transgressão, por fim os pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade, trazer justiça eterna, será a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo, né? Fala que é isso que era para a profecia, serviria para isso, ela teria esses objetivos. Nós temos aqui, então, né, olha só, diz assim que é 70 semanas determinada para o teu povo. Nós vemos aqui o termo cortada, né? São 490 anos. Você vai começar a contar de 457 e você vai entender porque que 490 anos são determinados para o teu povo, que é para o povo judeu, o povo de Israel. Para terminar a transgressão, para dar fim à transgressão. Veja, muitos até podem olhar assim, mas não deu fim à transgressão. O texto está dizendo assim que é para dar fim à transgressão. Muitos judeus também olham assim, olha, Jesus não foi o Messias porque eu vejo o pecado, né, a questão estão toda aí. Lembrando que muitos judeus pronunciaram uma maldição, um documento rabínico lá, dizendo que era proibido e amaldiçoado quem tentasse entender a profecia das 70 semanas, né, ou o capítulo 8 do profeta Daniel. Então entenderiam bem ali, né, porque Jesus realmente seria o Messias, não tem como ele não ser. Como que dar fim à transgressão? Nós devemos entender que, segundo o livro de Hebreus, nós até lemos algum verso, capítulo 8, ali, 4, 8, 10, ou 2, diz que é impossível que sangue de touros e bodes removam pecados, né? E nós sabemos que todos aqueles pecados anteriormente cometidos, eles foram lançados sobre Jesus. Porque João Batista, quando vê ele vindo, né, está no capítulo 1, verso 29, ele diz, quando vê Jesus, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Veja, João Batista também fala assim, ele veio para dar fim, né, terminar a transgressão, tirar o pecado do mundo, dar fim à transgressão, né, no contexto de reprovação também, essa questão, né, de pela palavra de Deus que haviam sido corrompida, ensinar a questão verdadeira. Olha, reconciliar, né, com o seu sangue, ele diz ali também para trazer reconciliação por causa da iniquidade, do pecado do povo. Isso está em Colossenses 1, verso 20. Eu vou até aqui querer que vocês abram a tua Bíblia aí no capítulo 1, verso 20 do livro de Colossenses. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Vamos lá, Colossenses 1, verso 20. Olha só que texto impressionante, ó. E que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, para trazer o que? Reconciliação no sangue. Trazer justiça. Nós temos em Romanos aqui também uma obra que Jesus faria, 3, versículo 24, os objetivos todos cumpridos, né, pela profecia e também pelo Messias. Romanos 3, 24 e 25. Vamos lá, vou ler aqui o 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vai trazer a justiça, né? E segundo Romanos, também cumpre esse requisito. O outro é selar a visão, cumprir a visão. Segundo Lucas, né, Mateus 24 e 27, você poderá ler, conferir na sua Bíblia, diz aí que Jesus fala para os apóstolos: era necessário que se cumprisse de mim tudo que foi escrito na lei e nos profetas, selar a visão, cumprir a visão, né, tudo isso aconteceu nesse período. E o sétimo objetivo ali, que era ungir o Santíssimo, né? Está em Hebreus 9:12. Eu vou ler aqui com vocês, né, essa obra também que o Messias fez. Ó, não por meio do sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtida eterna redenção. Viu? Que coisa interessante, né? Entrou com o sangue dos sangues, santo dos santos, quer dizer. 20 e 22. Dizendo, este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Está ali também, olha só. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, dizendo que Jesus, quando ele foi feito, o santuário foi inaugurado, Moisés, ele foi lá e com sangue ele aspergiu, inaugurou o santuário terrestre. E Jesus fez a mesma coisa, né? Faria esse ungir o Santíssimo, inaugurar o santuário celestial. Com efeito, todas as coisas segundo a lei se purificam com o sangue, e sem derramamento do sangue não há remissão do pecado. Nós então entendemos que Jesus, sim, pela palavra de Deus, cumprindo a profecia, logo após a sua morte, segundo o livro de Hebreus, entrou e foi inaugurar o lugar santíssimo, né? Esteve lá no lugar santíssimo, inaugurando o lugar santíssimo, para então trabalhar depois no lugar santo, né? Fazer a sua obra no lugar santo. Veja que essa explicação, muitas pessoas falam: mas Jesus ele não pode entrar lá, não teve lá com o Pai. A Bíblia fala em João 1 que no princípio o verbo estava com Deus. Então Jesus, antes do pecado, da história do mundo, do homem ter pecado, ele já estava no lugar santo. Ele só passa, que nem a gente diz assim, a questão de fala que ele foi no lugar santo depois de 1844, no Santíssimo, é a questão de juízo, né? Objetividade de juízo, porque antes do pecado ele já estava no lugar santíssimo. Então, para que vocês entendam, né, essa importante obra de Cristo. E Jesus não é como era o sacerdote Araão, né? Porque os filhos de Araão foram mortos depois que ofereceram aquela oferta lá, que desagradou ao Senhor. Depois, disse depois o Senhor a Moisés: diga a Araão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, isso é exclusivo aqui de algo terrestre, não falando a respeito especificamente de Jesus, né? Que é sem pecado, né? Agora nós temos aqui então a explicação da profecia das 70 semanas, né? Ele diz assim, sabe e entende, né, isto. Desde a saída para restaurar Jerusalém, nós já temos entendido isso aqui, né? Para restaurar, para edificar Jerusalém, que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus. Então foi no ano de 457 que começa a contar, né? E olha só, você vai ler no texto aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Havia uma repartição que a Bíblia fala aqui, 7 semanas e reconstruirão, mas em tempos angustiosos, depois 62 semanas, né? Até ungido, 62 semanas, então 62 mais 7 dá 69, onde Jesus ele então é batizado, e depois nós temos mais uma semana à frente. Então, se você olha aqui, 7 semanas, como forma a profecia repartida, aqui 7, para a reconstrução de Jerusalém. São 49 anos até a reconstrução. 62 até o ungido, foi quando Jesus, então, ele é batizado por João Batista, né? E depois, no outro texto a seguir aqui, eu vou passar aqui à frente, fala que o Messias, olha só, ele faz um pacto firme, então estamos 69 semanas, por muitos por uma semana, 69 dá agora 70 semanas. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, então ele tem uma obra aqui, olha só, o Messias
da metade 3 anos e meio, né? 7 dias, você vai repartir a metade ali, ó, na metade da semana, 3 anos e meio, foi justamente o tempo do ministério de Jesus Cristo, que começou com o batismo de Jesus, né? Por João Batista. E fala que depois do final, né, lá dos 3 anos e meio, ele seria morto. O verso anterior fala ali que ele seria morto, né? Seria decorridas 70 semanas, o ungido passará pela morte. E o Messias, ele morreria, tá aqui, ó, o ungido passará pela morte depois das 69 semanas, e nessa metade dessas semanas, o ungido, ele então morreria. E Jesus conhecia essa profecia do livro de Daniel. Ele diz assim, olha, a minha hora ainda não é chegada, mas ele entendia também que a hora dele estava chegando. Ele fala, agora a minha hora vem se aproximando. E ele sabia o momento de sua morte, a gente entende nitidamente na profecia. E a gente vê como que a Bíblia é um livro incrível. Eu acredito na Bíblia, sabe? Por causa de conta desses muitos detalhes. A Bíblia é um livro incrível, não tem como você ler e entender essas profecias e ser um ateu. Seria uma loucura. A Bíblia dá evidências de sua historicidade e ela prova a sua confiabilidade através das profecias bíblicas. Porque Deus, ele pronuncia o fim desde o princípio. Isso é incrível, isso é de maneira extraordinária. E a Bíblia fala o seguinte aqui, ó. A cidade dos santos, ó, embaixo, ó, serão destruídas pelo povo de um governante que virá. Foi no ano 70, vem o governador romano e, enfim, destruiu a cidade. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia. E a assolação de todo tipo já foram determinadas. E a gente vê que depois do ano 70, a destruição de Jerusalém, depois temos muitas rebeliões dos judeus, né? Acabaram sendo destruídos. Jerusalém passou à mão dos muçulmanos, depois dos ingleses, depois foi restituída por pouco tempo o Estado de Israel. Não tem muito tempo que isso aconteceu, mas a gente vê constantemente guerra ali naquela faixa de Gaza com Israel e grandes ameaças. Todo mundo em volta de Israel quer destruir Israel, né? Então a Bíblia fala que desolações são determinadas até o tempo do fim. Nós vimos aqui que na metade da semana, diz ali, ó, ele seria morto aqui, ó, metade da semana ele seria morto, 3 anos e meio. E ao final aqui, que vai dar lá 70 semanas, esse período aqui em todo, ó, são 70 semanas, são 490 anos, fala que foram determinadas sobre o seu povo. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo. Veja, Deus trabalhou com Israel, né? Eles tiveram ali todo o cuidado de Deus para que ele se voltasse para Deus. Os profetas e todo mas não que Deus nunca reconsiderasse aquele que não era judeu, porque a Bíblia fala que a fé que Deus deu para os judeus seguirem é para eles espalharem entre as nações o verdadeiro motivo de seguir a Jesus. Não era para ele ter guardado justamente para si próprio, porque em Gênesis está escrito que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Isaías 56 fala, o estrangeiro que vir após mim, quiser me seguir, esse será meu servo, se guardar o sábado, obedecer a lei de Deus. Então veja que Deus nunca tratou com exclusivismo somente o povo de Israel, o povo de Israel, mas ele deu oportunidades para que outros que não eram israelitas se achegassem a Israel. Esse era o motivo de Deus ter dado as leis, para que Israel então ensinasse a lei de Deus e para que os outros povos que eram pagãos se voltassem ao Deus verdadeiro, mas negligenciaram isso. E depois dos 490 anos, ali, no final desse período das 70 semanas, foi apedrejado o Estevão. E nós temos ali um novo personagem, um homem incrível, que foi o apóstolo Paulo, né? Eu creio que vocês têm visto na Bíblia, depois que Estevão é apedrejado, Paulo se levanta, então começa a levar o evangelho aos gentios, porque Jesus fala que para que ele faça realmente esta obra. 70 semanas determinado para o teu povo. O restante disso foi para levar o evangelho aos gentios. E o restante da profecia, são 490 anos, de 457, são 2.300 anos. 2.300 anos, né? Você pega de 457, você vai acrescentar aí 2.300 anos, nós chegaremos ao ano de 1844. Foi quando Deus, então, Jesus inicia esse juízo
investigativo, né, que ele entra no lugar no Santíssimo para então fazer essa obra de expiação. Não que foi contando que foi um engano, mas porque o capítulo 7 já falava que depois das profecias de 1260 anos, né, que começa no ano de 538 e vai até 1798, haveria então esse juízo, porque o verso lá no capítulo 7 de Daniel, 19 e 20, se eu não me engano, fala assim, que depois de toda aquela obra, para frente, os 25 e 26, depois de toda a obra do chifre pequeno, se assentaria o tribunal e os livros foram abertos, então começou o julgamento. Então a gente vê justamente que depois desse tempo, no capítulo 7 não definia a data, mas no capítulo 8 fala precisamente o ano em que iniciaria esse juízo, né? E ele começou já, né? Ele foi efetuado. Então que bênção nós entendermos essa profecia. Veja que foi algo maravilhoso estar aqui, né, estudando. Então que bênção nós entendermos essa profecia. Veja que foi algo maravilhoso estar aqui, né? Jesus vai voltar. E a razão dele não ter vindo antes foi que ele deu essas profecias de tempo. Entre elas estão as profecias de 2.300 tardes e manhãs, que ela começa a contar em 457 e vai terminar em 1844. Jamais poderia ter vindo antes desse período, porque se ele tivesse vindo antes desse período, o profeta Daniel teria dado como mentiroso. A Bíblia fala que ele abriu, né, no tempo do fim, o livro de Daniel seria aberto, descelado, e foi justamente depois de 1844, um pouquinho antes, as pessoas começaram a estudar ali, mas foi nesse período que começaram a estudar o livro de Daniel, compreender o livro de Daniel, justamente porque uma profecia falou que assim aconteceria. Jesus não permitiu que o livro de Daniel fosse entendido em sua totalidade antes, para que não desanimasse aqueles que esperavam a volta de Jesus. Mas quando chega o momento certo, Deus abre o entendimento para que eles entendam. E então haja um novo ânimo e um novo vigor para que todos entendam que Jesus está voltando e que nós estamos nos últimos dias da história deste mundo. Que Deus abençoe a todos, que você venha entregar a sua vida na mão desse juiz que é Jesus Cristo, o qual morreu por você. E a Bíblia fala que também é o teu advogado. Que você não se demore em se entregar a Ele e entender essa importante profecia da 2.300 tardes e manhãs. Eu vou deixar um link aqui para vocês do Adventismo Decifrado, alguns vídeos, porque podem muitas pessoas aí colocar alguma coisa, mas vai estar tudo ali. Se vocês não tiverem preguiça de estudar, vocês vão entender por completo essa importante mensagem. E é só quem tem medo realmente que não vai conseguir ou não vai querer estudar, né? Porque se estudar vai ver que às vezes o seu ponto de vista está totalmente equivocado. Que Deus abençoe. Jesus vem e está com pressa. Ele vem para mudar a nossa história. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo e fiquem com Deus.